Shalom, povo de Deus! Essa é uma marca registrada, não é? Pelo menos para muitos dos nossos encontros de momento de pastoreio. E é esse desejo de que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua alma até o dia final. Não é isso? Seja muito bem-vindo a mais um momento de pastoreio. Com a graça de Deus, nós aqui louvaremos o Senhor juntos. Nós iremos a sua palavra, seremos alimentados por ela e também oraremos juntos. Então, quero te convidar. Vamos louvar? Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Precioso sangue
vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, 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 o meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, 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 o meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus. Que bênção podermos juntos aqui louvar o nome do Senhor. Queridos, agenda diária de Deus, hoje queria que você se preparasse para o susto que eu vou dar agora em vocês. Tá preparado? Hoje nós vamos aprender a mentir. Hoje a gente vai aprender como é que a gente mente assim valendo, como é que a gente foge das responsabilidades, como é que a gente dribla assim a verdade. Sabe, olha o capítulo hoje, ele é uma enciclopédia do escorrego. Gente, que capítulo estranho. O título dele é A Desobediência de Saul e a Sua Rejeição. O que nós vamos ver é uma coisa muito forte. É esse instinto do nosso coração, que é um instinto do auto-engano, é um instinto de uma autoproteção, onde a gente negocia com a própria verdade. É tenso, sabe? O que está acontecendo aqui? Vocês sabem, nós estamos caminhando aqui no livro de Samuel, e porque o povo pediu um rei, Deus diz para Samuel, eles não te rejeitaram, Samuel, eles rejeitaram a mim. Mas Deus então encontra um rei daquele jeitão que o povo queria.
pensa num camarada alto, forte, bem postado, aquele negócio da presença, né? E Saul, ele tem algumas dificuldades profundas na alma. E esse capítulo de hoje é muito revelador. Deixa eu então te posicionar o que acontece nesse capítulo e nós começaremos a ler a partir de um determinado versículo. O que acontece é o seguinte: Deus chama Samuel e diz: Samuel, vá até Saul e leve a ele a minha palavra. Qual é a minha palavra? Eu te constituí como rei, o povo é meu e tem uns inimigos perversos. Os amalequitas, quando nós os estudamos nas Escrituras, nós percebemos que eram inimigos, mas com requintes de crueldade. E Deus, então, levanta aqui Saul com o seu exército, com o povo de Israel, para exercer juízo contra os amalequitas. É isso. E aí Deus dá ordens claríssimas. Ele diz: atenção, Saul, atenção, Saul. Vocês irão exercer juízo contra os amalequitas, mas atenção, destruam tudo. Eles são perversos. Não peguem nada. Não fiquem com nada deles. É curioso isso, porque isso é diferente daquelas batalhas normais, até para conquistar a terra, na terra prometida, em que Deus até dava vitória, e tem aquela palavra engraçada que parece que só tem na Bíblia, o despojo, e que é os bens que ficam daqueles que foram derrotados. Normal, quem ganha fica com o que conquistou. Pois aqui não. Aqui Deus diz: vocês não fiquem com nada, porque não é uma intervenção territorial, é uma intervenção de juízo de Deus contra os amalequitas. Saul entendeu? Entendeu. Ele foi para a batalha com os amalequitas e foi uma vitória avassaladora. O povo ganhou. Saul, como líder, ele ficou muito feliz. Só que ele não obedece o Senhor de maneira integral e clara, conforme foi a palavra do Senhor. E eu queria começar fazendo essa pergunta. Você não concorda comigo que às vezes nós queremos as bênçãos, as vitórias do Senhor, mas às vezes a gente quer negociar com a palavra de Deus? E de alguma forma deixar de lado a palavra de Deus em aspectos que a gente acha: não, calma, não tem tanto problema. Veja, queridos, o que nós vamos estudar aqui nesse capítulo é tenso, porque Saul teve uma grande vitória, mas ele negociou com a palavra de Deus. Querem então saber o que aconteceu? Vou ler para vocês. Logo então no versículo 10 diz assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: eu estou arrependido de haver constituído Saul rei sobre Israel, porque ele deixou de me seguir e ele não executou as minhas palavras. Esse é o tom, tá? Deus aqui olha e ele vê um homem que ele está muito mais servo dos seus próprios interesses do que de Deus. Essa é a grande tensão, muitas das vezes, da nossa alma, do nosso coração, da nossa vida, e é o que a gente vê aqui em Saul. Ele está muito mais propenso a ser servo dos seus interesses do que de Deus. E Deus diz isso para Samuel: não dá para ficar com esse sujeito como rei de Israel. Ele deixou de me seguir. Ele não cumpriu as minhas palavras. Ainda no versículo 10 é dito que Samuel se entristeceu profundamente, a noite inteira clamou ao Senhor. Samuel acho que acabou nutrindo uma simpatia ali, ele via que era um jovem. Rapaz, não quebra a cabeça não, Saul. Deus tem misericórdia.
Mas Deus estava decidido. Não dá para ter esse rei que diz que me serve, mas ele serve a ele mesmo. Então eu quero agora ler esse diálogo maravilhoso. Samuel foi atrás de Saul, né? Versículo 12 diz: madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele, ou seja, a Saul. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este, Saul, disse a Samuel: bendito sejas tu do Senhor, eu executei as palavras do Senhor. Gente, eu gosto tanto desse versículo, porque esse versículo ele me lembra meus meninos pequenos. Que negócio interessante. Veja, Deus diz para Samuel, que é o profeta: Saul está me desobedecendo. Ele negocia com a minha palavra, não a cumpre e acha que está tudo bem. Vai lá, pode avisar ele, ele vai perder o reino. Samuel vai, e aqui tem uma chave, tá? Eu volto nela depois. O versículo diz que Saul foi ao Monte Carmelo levantar um monumento para quem? Para ele, Saul. Então ele desce até Gilgal. O versículo diz que então Samuel e Saul se encontram. E olha que interessante. Diz assim, que quando eles se encontram, o Saul fala para Samuel: bendito sejas tu do Senhor, eu executei todas as palavras do Senhor. Eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei uma vez, aconteceu um negócio interessante. Meu menino tinha chegado em casa e eu sabia que ele tinha feito prova na escola. Aí, quando eu cheguei para almoçar, a mãe pegou ele na escola. Aí eu cheguei e falei assim: e aí, filhote, tudo bem? Eu nem perguntei da prova. E aí, filhote, tudo bem? Ele falou assim: eu não filei na prova. Eu digo: certo, certo. É uma coisa até engraçada. É o que Saul está fazendo. Samuel chega e ele, ao invés de só cumprimentar, ele fala assim: eu obedeci tudo que Deus falou. Mentira! Por isso que eu falei brincando no início que hoje a gente ia aprender a mentir, porque a mentira, o fugir das responsabilidades, é muito feio. Eu sei que o Saul é igual o menino. Samuel chega e ele diz: oi, Samuel, eu fiz tudo que Deus mandou. Talvez porque lá no fundo ele sabe que ele alterou. Mas aqui não. Primeira coisa que ele faz: eu fiz tudo que o Senhor falou. Versículo 14, então disse Samuel: que barulho é esse que eu estou ouvindo das ovelhas? Está aqui, ó, nos meus ouvidos. Que mugido é esse dos bois que eu escuto? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, nós destruímos tudo. Então disse Samuel a Saul: espera e eu te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu: fala. Prosseguiu Samuel: porventura não eras tu pequeno aos teus olhos? Não fostes por cabeça das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre ela? Enviou-te o Senhor a este caminho e ele disse para você: vai e destrói totalmente esses pecadores. Lembram que eu falei? Perversos amalequitas. Peleja contra eles até exterminá-los todos. Samuel está falando. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste sobre o despojo, os bens dos amalequitas? E fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Aqui, Saul foi confrontado com o seu jeitinho, com o seu esquema. Ele quer as bênçãos que Deus tem para dar, mas ele quer fazer do jeito dele, negociar com a palavra de Deus.
Samuel está confrontando Saul, dizendo: você é louco. Deus te deu a vida, Deus te preservou a vida, Deus te colocou onde você está. E você simplesmente negligencia o Senhor e a sua palavra. Querem saber o que Saul falou? Saul fez igual, parece, fazer um comentário, não vou usar nenhum estereótipo não, mas parece essa inclinação humana mentirosa. Por quê? Porque ele bate na mesa e olha o que ele diz aqui. Versículo 20. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos sim à voz do Senhor e eu segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Queridos, esse aqui é o primeiro passo do auto-engano ou da mentira. O que é isso? A negação. Você é confrontado e você diz: jamais, eu não. Rapaz, mas você não pensou isso, você não fez isso, você não se envolveu com isso. Eu nunca, eu não. Saul tem o mesmo instinto. É o caminho do auto-engano e eu te adianto, é um caminho da perdição. Você, ao invés de reconhecer os seus pecados, ao invés de confessá-los, você entra pela senda do engano. Qual é o primeiro passo? É a negação. Não fiz nada errado. E você nega no trabalho, você nega para o cônjuge, você nega em casa para os pais, você nega na igreja. Esse é o instinto de Saul, esse é o instinto no coração humano caído. Só que aí, Samuel vai apertando ele. E diz: como é que você tem coragem de falar que você não fez nada? Estão aqui as provas. Aí mostram para você uma prova, um vídeo, um áudio, uma coisa, alguma testemunha. Você não tem para onde fugir. O que você faz? Qual Saul? Você vai para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Já que não tem jeito de negar, você bota a culpa em alguém. Saul faz isso 2 vezes. No versículo 9, ele diz... Não no 9, é mais aqui à frente. Ele diz... No versículo 15, Saul fala assim: não, peraí. Essas ovelhas, esses bois, que é o despojo que Deus tinha dito, não fica. Ele diz: foi o povo. Vê só, Samuel, isso aí foi o povo. E ele repete. Quando no 20 ele diz que não, eu dei ouvidos à voz. Olha o que Saul diz no 21. Mas o povo, o povo tomou do despojo ovelhas e bois. Você é assim? Você tem esse problema? Que quando identificam, te confrontam com o seu pecado, você põe a culpa no outro? Rapaz, como é que você fez isso com seu cônjuge? Não, é porque o cônjuge é que é isso. Rapaz, como é que você faz isso com seus pais? Meus pais? É porque meus pais, não sei o quê. Rapaz, como é que você faz isso na igreja? Não, mas é porque fulano. E você bota a culpa em todo mundo, menos você que não assume. Saul é assim. Saul é o rei. Saul que recebeu da parte de Deus pelo profeta Samuel as ordens de Deus, a palavra de Deus ele tinha. Ele meio que lava as mãos e ele bota a culpa no outro. Esse é o caminho da mentira, do engano. Primeiro você tenta negar. Você é confrontado e diz: jamais, não, nunca, eu que é isso? Me deixa arrasado alguém pensar que eu fiz isso. Mentira sua. Pecado é seu, mas aí começam as provas, você começa a transferir culpa e responsabilidade. Foi o outro, culpa do outro. Esse povo. Até que Samuel vai apertando.
E ele vai para o terceiro ponto do engano. Além, então, de negar, transferir, a culpa é do outro, ele diz, mas as intenções são boas. Vê, Samuel, eu sei que Deus falou que eles são pecadores e era juízo de Deus lá para os amalequitas, mas vê só. Essas ovelhas e esses bois aí, assim, a gente vai oferecer para Deus. Aí vai ser sacrifício. Ele fala isso. Ele fala isso tanto no 15, ele diz que foi o povo, mas aí então ele diz que é o melhor das ovelhas para sacrificar ao Senhor, mas o resto a gente destruiu tudo. É como quem diz, eu fiz aqui um esquema bom para Deus. A palavra de Deus diz isso aqui, mas vê só, dá para eu fazer um esquema bom para Deus aqui, porque eu fiquei isso aqui, mas vai ser bom para Deus. Você consegue imaginar como é a mente da pessoa que ela está sempre querendo se justificar, ela está sempre querendo fugir da verdade, ela nega, ela transfere a culpa, se não tem jeito, ela começa agora a argumentar, mas tem uma finalidade boa, afinal tem uma coisa boa, né? É como alguém que comete um crime, uma grande sonegação, rouba um dinheiro de alguém e fala assim, mas eu vou dar o dízimo. Não. Vou abençoar a igreja, vou mandar uma oferta, e você está cometendo coisas que são desobediência a Deus. Mas você faz o quê? Você usa argumentos na sua mente para tentar dizer, mas tem coisa boa até para Deus nisso daí. Você consegue perceber como é a natureza humana? E aí, turma, vai para o último ponto, que esse é muito interessante. Porque a hora que Samuel aperta Saul, não tem como ele negar, não tem como ele transferir culpa, não tem como ele usar argumentos de boas finalidades para desobedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus já veio e Samuel diz para ele, final do verso 23, visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Eita! E aí? E você, quando é confrontado, que nega, transfere as responsabilidades, é sempre o outro, fica querendo arrumar alguma desculpa de algo bom que tem por trás. E quando não tem para onde ir, e você percebe que as consequências vão ser terríveis, vai ser demitido. Vai acabar o casamento. Vai ser exposto, sei lá quais as consequências. O que você faz? O que você faz? Saul faz um negócio aqui fantástico. Sabe o que ele faz? O teatro do quebrantamento. Esse versículo é muito bonito. O versículo 24, ele diz assim, disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. Eu transgredi as suas palavras. Eu temi o povo, eu dei ouvidos à voz. Agora, pois, eu te rogo, perdoa-me o meu pecado. Não é lindo? É lindo. Vamos ser honestos. É lindo. Parece que Saul, ele tem o linguajar eclesiástico, religioso. Ele está com o profeta, mas ele acabou de ouvir que ele ia perder o reino. Ele faz qualquer negócio. E quando a gente lê esse fraseado, sinceramente, não dá para saber se é uma pessoa arrependida ou não. Eu vou ler de novo. Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Eu temi o povo, dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. É alguém verdadeiramente arrependido ou não? Eu não sei. Não dá para saber só lendo isso. Mas aqui nesse texto a gente consegue saber. É fake, é teatro. Querem saber por quê? Segue comigo. Olha o que diz no versículo 30. Samuel, só antes da gente ler, Samuel ouviu essa fala de Saul e disse, sem chance, companheiro. O Senhor tomou de você o reino. Ele fica louco, Saul.
Mas olha o que ele diz no versículo 30. Então disse Saul, eu pequei. Atenção, atenção. Honra-me, porém agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Entendeu a lógica? Ele quer pegar a autoridade espiritual, Samuel, e ele está dizendo, eu já não falei que eu pequei? Então, me honra agora diante dos líderes, os anciãos do povo. Peraí, como assim me honra? Saul queria que Samuel falasse bem dele, Saul, perante todos os anciãos, são os líderes do povo. O que é isso? Politicagem. Ele quer consolidar, fortalecer o seu reino. Ele quer de alguma forma segurar para que o reino não seja tirado. Esse último ponto, ele é comum, mas só Deus enxerga o que está por trás. Alguém que apresenta um palavrório de arrependimento, mas no final ele está aí com medo das consequências. E ele está disposto a fazer qualquer coisa para preservá-lo das consequências. Então eu falei que a gente ia aprender, né? Como é a mentira, como é o caminho do auto-engano, são esses 4 pontos. Saul é um perito, mas ele é um perito no caos humano. Primeiro é a negação. Jamais, eu não, nunca, que é isso? Estou arrasado, você está pensando isso de mim. Mentira. Segundo, foram os outros. A culpa é dos outros. Foi fulano. Mas isso foi não sei quem. E você transfere responsabilidades e não assume. Terceiro, não, mas veja, no final teve uma coisa boa. Porque tudo bem, não foi certinho, mas olha, teve uma coisa boa. Fiz isso de bom, vai ter isso de bom. Isso é bom para não sei quem. Ou, em último lugar, seu desespero pelas consequências. E você faz um teatro de quebrantamento. Eu pequei, me perdoa, mas no fundo você quer ser honrado para não perder tudo aquilo que talvez as consequências do seu pecado vai lhe tirar. A gente é assim, não é? A gente é assim. Já ouvi pastores, não tem muito tempo eu ouvi um pastor comentando de alguém que era oficial da igreja. Que a esposa tinha vindo, eu acho que ele está me traindo. O pastor conversou com ele, rapaz, minha esposa, ela é assim, ela tem essa coisa, rapaz, conversa com ela mesmo. Rapaz, ajuda, pastor. Passa mais uns meses, pastor, eu tô achando, eu tô constrangido, porque não tem nenhuma prova. Conversa com ele, ele diz, não, coitada da minha esposa, ela é assim. Mas dizia aquele pastor que da última vez ela veio com um envelope com várias fotos. E o pastor então chama aquele homem e diz, rapaz, sua esposa está de novo com aquela conversa. E o homem disse que uma beleza. Ele dizia assim, ô pastor, ela tem essa inconstância, essa instabilidade emocional, mas cuida dela, pastor, acha, conversa mesmo, não tem problema nenhum, eu nem acho ruim, sabe, é bom, como ela pensaria um negócio desse de mim, né, mas eu... Aí o pastor disse que tirou o envelope, tirou todas as fotos. Ele disse que depois de um tempo, em silêncio, o homem não falava nada. E ele disse, bem, a sua esposa disse que quer o divórcio e que a igreja trate você perante a congregação. Aí o pastor disse que quando terminou de falar isso, ele, eu pequei, pastor, eu pequei. E eu ouvindo, né, aquela história, o pastor dizia, o arrependimento é uma tristeza pela afronta a Deus que o pecado é. E muitas das vezes o que a gente vê são pessoas com fake, um falso arrependimento, que é uma tentativa de fugir das consequências do pecado. Saul é assim. O que está por trás, gente? Por que nós somos assim? Eu vou explicar para você. A gente tem umas chaves hermenêuticas aqui no texto.
A primeira delas é que, lembram quando eu li lá no 12, que quando Samuel vai se encontrar com Saul, o texto diz que Saul tinha ido ao Monte Carmelo? Lembra do que eu li lá? No 12, diz que Saul foi ao Monte Carmelo para levantar um monte para ele. Para levantar um monumento. Olha, eis que levantou para si um monumento. Aqui você percebe, Saul tem um problema de identidade. Eu vou ler mais uma coisa. Quando Samuel está conversando com ele, Samuel fala para ele no versículo 17, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, Saul era assim. Lá no início a gente vai ver, não é uma humildade verdadeira. Saul tinha uma crise de identidade. O que é crise de identidade, Roberto? Eu vou lhe dizer, ele quer construir o seu nome. Ele quer fazer o nome dele grande em toda a história do povo de Israel. Quando Deus dava uma vitória, o que o povo fazia? Um monumento que era o quê? Um altar ao Senhor. O Senhor é quem deu a vitória. Saul faz o quê? Ele tem uma vitória sobre os amalequitas, ele constrói um monumento, um altar para ele. Ele está tentando construir uma identidade para ele, mas não é só isso. No texto é dito que além de descumprir a vontade de Deus, trazendo ovelhas e bois, ele descumpre a vontade de Deus, trazendo, sabe o quê? Agag, vivo. Era o rei. E alguém pode dizer, mas não é vontade de Saul? Não é. O que Saul quer é aquela grande procissão do triunfo. Qual é a procissão do triunfo? É quando você volta de uma batalha e você traz o rei daquele povo conquistado com correntes e humilhado para mostrar o seu poder. Quando Saul traz Agag, ele traz o rei de um povo perverso, arrastado com ganchos e correntes para mostrar, eu ganhei. Saul é um homem que tem problema de identidade. Ele quer construir sua identidade. Ele constrói monumento, não é para Deus, é para ele. Ele faz coisas para que o nome dele seja escrito na história. E a maior prova que o problema dele é a identidade é o último ponto que eu falei aqui. Ele entra em desespero, em pseudo-quebrantamento, sabe quando? Quando é dito que o reino vai ser tirado. Porque o reino para ele é ele. E aí ele faz qualquer negócio. Esse é o meu e o seu problema. Quando a gente mente dizendo que um pecado não é nosso, é porque a gente quer manter a nossa imagem, nossa reputação. Nós achamos que estamos segurando uma identidade melhor. Quando a gente põe a culpa nos outros, a gente está tentando driblar e fugir das responsabilidades porque a gente não quer manchar algo que a gente está construindo. Quando a gente diz que tem justificativas porque vai ter boas finalidades, ou especialmente quando a gente usa a religião para de alguma forma parecer que está bem. No fundo é porque a gente está tentando construir uma identidade para nós. E a gente acha que a nossa identidade então é a função que nós temos, ou a posição que nós temos, ou o dinheiro que nós temos. E toda vez que isso acontece, você vai cair para este caminho do auto-engano e ele é destruidor. Roberto, o que a gente faz? O que a gente faz? Bem, eu vou dizer para você. A gente precisa de uma nova identidade. A gente precisa ter uma nova identidade que seja estabelecida por algo que é fora de nós, que é muito maior do que nós e que não pode ser alterada pelas dificuldades da vida que nos alteram. Deixa eu tentar ser claro com você. Só tem um jeito do seu coração ser pacificado em relação a quem você é. É quando você tiver um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor Jesus. A Bíblia diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova identidade, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Queridos, enquanto você não tiver uma identidade dada por Deus em Cristo, você vai passar a vida tentando construir a sua identidade em coisas que podem até ser boas. Ser rei não é em si ruim. É ruim quando você acha que aquilo é sua identidade, porque você vai mentir, você vai transferir responsabilidades, você vai ficar justificando, você vai usar rituais religiosos porque você quer manter uma identidade que você está construindo. Vai ruir, vai cair, mas quando você tem um encontro com o Senhor Jesus, você é aquilo que Ele diz que você é. E se as pessoas até descobrirem que você é desobediente, ou que você é mentiroso, ou que você transfere responsabilidades, ou que você teve pecado, você vai poder no seu quarto secreto diante de Deus ouvi-lo dizendo: você é meu filho amado. Como, Roberto? Como? Se as pessoas descobrirem que eu é que não obedeci à palavra de Deus, se as pessoas descobrirem que eu é que uso rituais religiosos para tentar ficar bem na fita, como? Eu vou te explicar, queridos. É a graça. A graça é a grande engrenagem do Evangelho. Eu queria ser sábio o suficiente para explicar isso aqui para você. Não é depender de quem quer ou de quem corre. Deus é quem realiza a sua vontade. Eu te explico como. O Evangelho não são pessoas dizendo: olha aqui a minha imagem, está cada vez melhor, sou mais sofisticado, sou mais adequado. Não! O Evangelho é quem bate no peito dizendo: tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Quem foi que mentiu? Eu. Quem foi avarento, apegado aos bens materiais? Eu. Quem foi o promíscuo e imoral? Eu. Quem foi o iracundo, nervoso, violento? Eu. Quem foi o fofoqueiro, maledicente? Eu. A graça é você reconhecendo que você não dá conta, olhando para Deus e dizendo: eu não consigo estabelecer uma identidade genuína porque sempre o meu pecado está diante de mim. E a graça é você ouvindo o Senhor dizendo: eu sei. É por isso que eu mandei o meu filho para receber a maldição, a condenação, o inferno e a ira que você merecia. A graça é você, sabendo que é você que já distorceu a palavra de Deus. É você que se envolve em pensamentos, em palavras, em ações que são contra o Senhor, olhando e dizendo: não há esperança. E você ouvindo o Deus verdadeiro dizendo: eu dou o meu filho para ser condenado pelos seus crimes, pelos seus pecados, para pagar as suas dívidas. Sabe por quê? Porque eu te amo. O que Saul não entendeu? O tempo inteiro, Saul acha que é a imagem dele que vale alguma coisa. Então ele mente, ele transfere responsabilidades, ele diz que tem efeitos bons, ele cria um ritualismo, ele tenta fazer coisas, aparências. O que ele não entendeu? Deus não queria as coisas que Saul poderia fazer, ele queria Saul. A graça é você entendendo que Deus quer você. E é porque Ele te ama, que Ele arrumou um jeito da ira dele ser despejada sobre o Filho dele, quando eu e você merecíamos. Quando a gente entende a graça, a gente entende: eu agora sou filho amado do Senhor. Por quê? Porque Deus arrumou um jeito. Quem que operacionalizou? O Filho dele, Jesus. O que é que eu fiz nessa história para que eu tivesse essa nova identidade? Nada. Eu apenas me entrego e creio nesta obra. Queridos, quando isso acontece, o que você fez foi entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Então agora você não precisa mais seguir o caminho do auto-engano. Você não precisa ficar mentindo. Você pode confessar. Lembra quando Jesus falou da diferença daquele que se acha e daquele que recebe justificação? Jesus disse: 2 homens foram orar. Um dizia: graças a Deus, Senhor, porque eu não sou como esses outros.
mentirosos, roubadores, pecadores, lascivos, promíscuos, imorais, avarentos e iracundos. Oh, graças a Deus, eu sou fera, sou bom. E outra, eu faço coisas boas, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. E Jesus disse que um outro, que era corrupto, ele abaixou os olhos e batia no peito, dizendo: "Sê propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor." Jesus disse, ele não tinha coragem nem de levantar os olhos aos céus. Jesus então pergunta para os seus ouvintes, qual dos dois foi justificado? E ele explica, o quebrantado. Deixando a brincadeira de lado do início, hoje não é para a gente aprender a mentir. Hoje é para a gente aprender que essa inclinação do nosso coração, ela é terrível. Hoje é para a gente aprender a se entregar, confiar na graça, saber que é a união com Cristo que nos dá nova identidade e abandonarmos esses esquemas de justificativas e de dribles e desvios em relação aos nossos pecados. Deus não quer a sua performance, Ele quer você. E para ter você, Ele deu o Filho dele. Ame-o com todo o seu ser, unido com a obra de Cristo na cruz, e você não vai ter o final trágico de Saul. Vamos orar? Pai querido, que capítulo profundo. Aplica a tua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E agora, queridos, para terminar, quero me unir com você para nós orarmos juntos aqui por esse pedido que está aí no seu coração. Esses assuntos que têm sido alvo do seu pensamento, do seu desejo. Queria orar com você. Pai querido, a gente tem esse privilégio de se unir aqui virtualmente. E eu fico imaginando aqui, Pai, pessoas que talvez tenham um pecado escondido, porque ela conseguiu enganar, conseguiu driblar. E talvez hoje é o dia que o Senhor está trazendo essa percepção de que a maior bênção é nós confessarmos, nós não temos reputação a zelar. Na verdade, nós temos um Salvador para acreditar. Ajuda, Pai, quem precisa aqui a confessar de uma vez por todas o seu pecado e entender que foi por este pecado que Jesus precisou vir e morrer na cruz. E que unido com Cristo, o Senhor desse desfrute da nova identidade, dessa obra prima e plena que a cruz de Cristo realiza em nossos corações. Quero orar por aqueles que estão enfermos ou por aqueles que têm intercedido por alguém muito querido que está enfermo. Visita os doentes, Pai, com o teu amor e a tua graça. Soergue, afofa o leito, dá bons efeitos aos medicamentos, sabedoria aos médicos, mas em especial, um deslumbre maior do teu amor e da tua graça. Tem misericórdia daqueles que estão enfrentando problemas de relacionamento, no casamento, com os filhos, com os pais, no trabalho. Ó Deus, dá sabedoria para que reconciliações possam ocorrer. Encontra os nossos queridos que ainda não te conhecem. Transforma-os pelo poder da tua graça. Ó Deus, interceda por toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada pelo mundo. Dá fidelidade ao Senhor e à tua palavra, intrepidez para pregar o Evangelho. Tem misericórdia da Igreja das Graças. Todos os planos que nós temos entendido que são do Senhor para a vida da igreja, vai à frente. Abençoa a liderança, toda a membresia, que seja uma igreja reconhecida por ser uma igreja do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior
desse mundo, me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo, tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Ele será sempre a nossa canção. Jesus Cristo será sempre minha canção.